Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tenho recebido algumas perguntas no meu direct perguntando sobre o que o Putin falou hoje no discurso dele, qual foi a tônica do seu discurso, o que ele quis dizer com o discurso dele, enfim, pedindo aí um resumo do que o Putin falou e também o que estava por trás da fala dele, tá certo? Para ficar uma resposta meio unificada e padrão para todo mundo que acabou me perguntando, resolvi gravar esse vídeo aqui e espero poder elucidar para vocês os principais pontos, beleza? A primeira coisa que a gente precisa saber é que hoje de manhã, aqui pra gente no Brasil, por volta de 5h30, 6 horas da manhã, o Putin fez um pronunciamento na TV estatal russa, na qual ele falou algumas coisas de bastante relevância e que acabou deixando o mundo ocidental um pouco de orelha em pé, principalmente por conta de algumas expressões que ele acabou utilizando. A gente sabe que a guerra na Rússia vem se arrastando. Desculpa, a gente sabe que não é guerra da Ucrânia, é invasão, né? A gente sabe que essa invasão militar da Rússia na Ucrânia vem se arrastando muito mais do que o Putin esperava. Ele acreditava que em algumas semanas isso estaria resolvido, né? E tá com mais cara de um Vietnã russo do que outra coisa. A grande ideia do pronunciamento do Putin foi reforçar a ideia de que ele realmente não vai abrir mão de conquistar parte do território da Ucrânia, que, para ser mais exato, fica no leste da Ucrânia, numa região conhecida como Donbass. Donbass, pessoal, é uma região que apresenta uma série de características de povo pró-Rússia, inclusive com a língua, onde o russo é o dialeto oficial. Naquela região, é uma região de cidades importantes, como Kharkiv, Donetsk, dentre outras. E nessa região, mais especificamente, é onde a maior parte do exército russo conseguiu conquistar territórios e é onde a maior parte do exército russo hoje se concentra para defender os territórios conquistados. Isso porque, para quem não está acompanhando o conflito mais de perto, nas últimas semanas o exército ucraniano conseguiu vitórias expressivas no norte da Ucrânia, principalmente afastando o conflito de Kiev, e também fez ofensivas muito grandes em direção a Luhansk e em direção também à atual região do Donbass. Então, para o Putin, hoje a Ucrânia é uma derrota, né? É uma derrota moral, é uma derrota política, uma derrota geopolítica, e ele precisava responder de alguma forma. Então, o pronunciamento que o Putin fez hoje foi um pronunciamento muito forte. Ele falou durante 14 minutos. Ele atacou o Ocidente a todo momento, assim como a OTAN. Ele novamente, né, usou a justificativa injustificável de estar fazendo essa invasão à Ucrânia para desnazificar a Ucrânia, palavras do próprio Putin, né? E que disse a todo momento que ele sempre esteve favorável ao diálogo, favorável a trazer o melhor para o povo ucraniano, e que o mundo ocidental, principalmente puxado pela OTAN e as superpotências, acabaram fazendo com que a Ucrânia se desviasse do diálogo. Então ele basicamente colocou a culpa de tudo que está acontecendo no mundo ocidental, e mais importante, ele assumiu que a guerra pode estar se aproximando da Rússia no sentido físico da coisa, em relação aos avanços das tropas ucranianas, que, como eu disse anteriormente, já avançaram em vários pontos, mas tudo dentro da Ucrânia, tá? A fala do Putin, ela foi bastante incisiva por alguns motivos, como, por exemplo, ele cita em vários momentos da sua fala, uma enxurrada de fake news e de mentiras, como, por exemplo, o fato da Ucrânia ter atacado uma usina nuclear, sendo que o ataque foi proferido pela própria Rússia. Ele cita, como o combate aos grupos neonazistas, essa invasão militar ao território ucraniano, tirando totalmente o mérito do que ele fez nessa atitude unilateral de invadir um país soberano, né? E acredito que o ponto principal, o ponto-chave do discurso dele hoje, além de ele ter falado pela primeira vez no uso de armas nucleares, o que chama bastante atenção, é que ele meio que disse qual vai ser a sua estratégia para os próximos dias. Na região do Donbass, onde a gente tem ali uma porcentagem do território ucraniano, que de fato tem uma ligação muito grande com a Rússia, inclusive faz fronteira com a Rússia, nessa região a gente tem ali um povo de maioria russa.
A partir da semana que vem, será convocado vários plebiscitos em diversas localidades dessa região, na qual o povo vai escolher se eles querem continuar pertencendo à Ucrânia ou se eles preferem pertencer à Rússia, tipo o que aconteceu com a Crimeia em 2014. Com certeza, o plebiscito vai dar vitória ao Putin. Ele nem precisa falsificar a votação nem nada do tipo, porque a maioria ali já é mesmo uma ligação muito mais pró-Rússia do que qualquer outra coisa. No entanto, mesmo que a votação fosse pró-Ucrânia, acredito que em hipótese alguma a Rússia deixaria isso acontecer. De qualquer forma, qual que é o intuito disso? A partir do ponto que a Rússia tiver como desculpa que a maior parte da população quer pertencer ao território russo, ele vai dar início à unificação. A partir do ponto que o território for unificado, todos os conflitos e ataques que ocorrerem ali dentro, eles não vão ocorrer mais dentro do território ucraniano. Eles passarão a ocorrer no território russo. E a partir disso, então, a Rússia pode entender que existe uma declaração de guerra, uma vez que a Ucrânia estaria agora invadindo e estaria agora entrando em conflito com os russos em seu território. Mesmo que Donbass atualmente seja um território ucraniano, para os russos, a partir do ponto que esse território for anexado, qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de ataque será entendido como um ataque a Moscou. E isso significa, então, uma declaração de guerra por parte dos ucranianos perante os russos. É um momento muito conturbado da história, vou ser muito sincero com vocês, tá? A gente está vendo também ali que na região de Taiwan, as movimentações chinesas aumentaram bastante naquela região. No dia de ontem, no dia 20 de setembro, o Joe Biden anunciou numa entrevista que caso houvesse uma invasão por parte dos chineses em Taiwan, os Estados Unidos iriam entrar do lado dos taiwaneses no conflito, o que deixou claro aí o interesse dos Estados Unidos em ficar ao lado de Taiwan nesse conflito geopolítico mais localizado, e a gente está vendo que a situação na Ucrânia está muito longe de ser resolvida. Semana passada nevou na Ucrânia, foi o primeiro dia de neve que a gente teve nesse inverno ucraniano, né, que na verdade a gente ainda está no verão na Europa, mas estamos às vias de começar o outono, e o inverno começou cedo, né? A famosa frase do Game of Thrones, The Winter is Coming, está chegando mais cedo do que o esperado. E o que isso interfere no conflito? Assim como o inverno russo é bastante rigoroso, o inverno ucraniano não fica para trás. Não é tanto quanto o russo, mas é um inverno bastante rigoroso. Com isso, a mobilização de tropas se torna muito mais difícil. O próprio deslocamento dos tanques acaba ficando muito mais difícil, porque você faz aquela mistura de gelo, água, neve, lodo, lama, e isso dificulta muito a movimentação de tropas, o que faz com que a moral do grupo seja abalada, que seja mais difícil você chegar, por exemplo, com reforços, com novos armamentos, com mais infraestrutura para o combate. Então, a guerra na Ucrânia está se encaminhando aí para um momento bastante delicado, uma vez que o Putin aparentemente parece que não vai largar o osso, né? Já existem dezenas de movimentos pedindo a saída do Putin, né? Movimentos anti-Putin dentro da própria Rússia, que são aí recebidos com muita violência pelo governo, na qual a mídia já é bastante controlada, e nesse ponto onde a gente pode estar vivenciando ou o começo do fim do conflito, ou a gente pode estar vivenciando aí o início da fase mais violenta do conflito, uma vez que no dia de hoje houve a mobilização de 300 mil soldados para entrarem no fronte de batalha na invasão da Ucrânia. Então, dias complicados aí pela frente, eles vão chegar com certeza. E mesmo que isso não seja uma terceira guerra mundial, o que eu acredito que não é, tá? Mesmo que isso não leve a uma terceira guerra mundial, que eu acho que não vai levar, independentemente disso, a gente tem que lembrar que a Ucrânia é um país independente, 44 milhões de habitantes, e mesmo que a guerra fique localizada ali, nós vamos ter milhões de pessoas sofrendo. Não é porque esse conflito não virou um conflito global que a gente vai olhar com menor importância. Afinal de contas, a gente tem ali, hoje na Ucrânia, mais de 5 milhões de refugiados, e esse número tende a aumentar muito nessas próximas semanas. Talvez a frase os trechos mais emblemáticos do discurso do Putin foi o fato dele colocar mundo ocidental, OTAN, neonazistas, todos do mesmo lado,
Ele falou o tempo todo sobre o fato de que muitos querem a destruição da Rússia, a destruição total da Rússia. Levantou várias informações na qual não existe nenhuma fonte sobre isso para justificar as suas ações. Mas eu acredito que o principal ponto na fala do Putin foi exatamente na hora que ele estava encerrando a sua fala, quando ele disse, né, que alguns membros da OTAN haviam dado a entender sobre o uso de armas nucleares, o que ninguém deu a entender nada sobre isso, e que a Rússia estava pronta para responder à altura, e que caso o mundo ocidental desconfiasse, eles tinham tanto armamento quanto os países da OTAN, e alguns inclusive superiores, né, falando sobre todo o armamento russo, que a gente sabe que é o segundo maior exército do planeta, apesar de estar aparentemente meio sucateado, mas é uma força uma força bélica bastante considerável. E ele falou sobre o fato de que essas armas estariam prontas para serem usadas contra o Ocidente. Então, num momento onde a gente está vivendo de um conflito que se arrasta há um certo tempo e que a Rússia talvez achou que seria quase que um passeio no parque, a gente ouvir falar sobre isso e ouvir falar sobre armas nucleares, sobre o uso de força a qualquer custo, soa de uma forma bastante apreensiva, né? E a gente sabe, quem estuda um pouquinho de geopolítica, quem sabe um pouquinho sobre a história da Rússia e do Putin, sabe que o cara não costuma brincar em serviço e que dificilmente ele volta atrás naquilo que ele disse. Haja vista vários exemplos, como grupos terroristas que tentaram chantagear o governo russo de alguma forma e foram duramente massacrados. O fato do Putin deixar claro que ele está pronto para usar armas nucleares, caso isso seja necessário, leva o nível do confronto a um outro nível. E como que o mundo ocidental vai reagir? Qual será a fala do mundo ocidental sobre as ameaças do Putin? A gente está vivendo um momento de Assembleia da ONU. Hoje a discussão vai ser sobre isso. Daqui a pouco o Biden vai falar e provavelmente ele vai citar alguma coisa sobre isso dentro do seu discurso. Então cabe a nós agora acompanharmos nos próximos dias o desenrolar dessa história para saber se realmente o Putin estava falando sério quando ele disse sobre esse uso de armas muito mais destrutivas, inclusive com armas nucleares. E parafraseando o próprio Putin na sua declaração de hoje, dizendo que que aquilo não era um blefe, que ele não blefa, a gente vai ver, né, se realmente o Putin estava falando sério ou se foi um blefe geopolítico gigantesco que ele acabou fazendo aí para tentar afastar da Ucrânia as tropas, que ainda não tem tropas da OTAN na Ucrânia, tá? Mas afastar o armamento americano, toda a ajuda americana que chega até a Ucrânia e uma possível ajuda da OTAN num período aí curto de tempo para ver o que vai acontecer. Serão momentos complicados, tá, pessoal? Momentos muito complicados mesmo que isso não leve a uma guerra global. E como eu disse, tem um país ali em jogo, são vidas em jogo, e a gente precisa sim ficar bastante atento a tudo isso. Hoje o discurso do Putin foi muito forte, muito contundente, e o uso, né, do termo armas nucleares apareceu pela primeira vez, e ele disse que ele estava pronto para usar essas armas caso fosse necessário. Será um blefe? Não será? Acho que isso a gente só vai descobrir daqui a alguns dias nas cenas dos próximos capítulos. De qualquer maneira, é importante salientar que esse discurso foi bastante forte, bastante contundente, e essa foi só a segunda vez que o Putin falou à nação em relação a invasão da Ucrânia, né? Então, com certeza, ele não se reuniu ali para contar alguma novidade que não fosse algo realmente considerável. Só a mobilização de 300 mil tropas já deixa a gente sob alerta, e ele também já deixou muito claro que novas tropas podem ser convocadas, então deixou aí sobre aviso toda a população entre 18 e 40 anos para ficar desperta com o que possa estar acontecendo. A gente acompanha os próximos capítulos. O que tiver de novidade, eu trago aqui para vocês. Qualquer dúvida, só deixar aí os comentários, que eu tento responder o máximo possível. Espero que eu tenha elucidado as dúvidas de quem veio perguntar para mim o que tinha acontecido, mas a verdade é que a gente viu hoje um Putin muito agressivo, um Putin bastante contundente, como eu disse, que aparentemente não está mesmo blefando, e que leva aí
o status dessa invasão para um novo patamar, aonde agora uma guerra em vias de fato pode mesmo começar. E com um detalhe bastante importante, né? A Ucrânia ainda é colocada como culpada dessa história toda. Ele ainda tem a pachorra, né, de dizer que está tentando limpar a Ucrânia dos grupos neonazistas que controlam, inclusive, o governo, né? E pior ainda é a gente ver que tem pessoas aí que apoiam, né, um cara como Putin e estão aliados com o seu discurso por um viés, né, totalmente aí de ser contra, né, o imperialismo americano ou por um viés político ser favorável ao que esse cara fala. Muito triste, muito complicado, mas acima de tudo algo para a gente acompanhar de perto. A gente está vendo a história ser escrita diante dos nossos olhos. E daqui a alguns anos a gente vai estar estudando o que aconteceu nesse exato momento. Vamos ficar de olho. Qualquer novidade, eu aviso vocês. Beleza? Valeu!